E aí, quando a gente se sente ali, né? Na hora que a gente abre a porta da sala de aula e fala o quê? O que vocês pensam? Eu tô confiante ou tô apreensivo? Apreensivo. Apreensivo. Ninguém entra confiante. Ninguém. Não tem como a gente entrar confiante, né? Nós estamos sob tensão. E uma tensão muito clara e muito definida. E se a gente titubear um pouquinho, até o nosso aluno percebe. É ou não é? Eles sabem. Eles conseguem entender. Se a gente não estiver bem emocionalmente, parece que eles fazem questão de ir lá e falar alguma coisa que o nosso olho enche de lágrimas, que a gente não pode piscar, porque senão vai cair. Né? E eles falam com uma coisa assim, Pro, você tá tão linda hoje, eu te amo. Gente, aquilo já acabou. Ou, Pro, o que aconteceu? Você tá triste? Eles sentem. Assim como a gente sente, eles também sentem. E o que tenta nos ajudar nessa tensão de eu vou apreensivo? O planejamento é o nosso primeiro pré-requisito. Não tenham dúvidas disso. Mas na hora que a gente está lá e colocar tudo isso em prática, a gente tem que estar atento no quê? Porque a nossa pergunta fica o tempo todo. Eu tenho certeza que a dúvida, a atenção de vocês ficam no quê? O que eu vou fazer com o meu aluno que não está entendendo o que eu estou pedindo? Quem não sente essa dúvida fica lá, será que eles entenderam? Será que eu entendi? Tanto é que a gente fica fazendo o quê? Vocês entenderam? Gente, alguém não entendeu? Pessoal, aí eles começam a meio que parece que se rebelar, né? Eles começam a se rebelar. Então, a gente tem que pensar ali o que fazer, né? E aí vem a pergunta. E se faltou tempo para fazer a tarefa de casa, que seria o planejamento? E se os alunos não deram conta para terminar a atividade, o que eu faço? E se a atividade que eu dei foi rápida demais e eu não tenho mais o que dar? O que eu faço? Aí não acaba não, né? Eles brigam na sala. O que eu faço? Se eles começam a bater boca, o que eu faço? Porque tem esses problemas também. E vem os piores, gente. Fulano grita lá, Pro, ele roubou o meu dinheiro. O que eu faço? Não é? O aluno que pede para ir no banheiro e você fala assim, você espera só um pouquinho? Daqui a pouco alguém grita, Pro, ele fez xixi na calça. O que eu faço? São vários desesperos que vão entrando e isso só sabe quem vive a sala de aula. Quem não vive a sala de aula não pensa nessas coisas. As pessoas que falam pra gente, nossa, mas você só dá aula. Eles não pensam que na sala de aula tem tudo isso. Uma coisa simples. Simples, mas que acontece muito. Não é simples porque resolver isso é difícil e chato. Cortou o cabelo do outro. A gente não cola cabelo. A gente vai ter que justificar isso pra mãe. Cortou a camiseta do outro. Ensino médio, os adolescentes, eles adoram fazer isso. Né? A hora que o outro senta assim, fica testando, sem querer corta. Só que esse sem querer tem um retorno muito forte. Nenhum sem querer é totalmente sem querer. É um sem querer de desespero. Às vezes eles até se desesperam, às vezes eles começam a rir. Adolescente, a hora do desespero, eles começam a rir desesperadamente. E você tem que dar uma solução para tudo isso. E a sua aula também tem que acontecer. E aí? Como é que eu vou ter uma gestão de sala de aula que vai me ajudar a contornar todos esses problemas? Como é que eu vou dar conta de tudo que está previsto e também lidar com o que é inesperado e, além do mais, administrar a minha rotina de forma que todos aprendam? Entenderam o porquê da atenção? Não é pouca coisa que está atrás da gente. Não é uma coisinha ou outra, uma dúvida ou outra. Não é que a gente não domine o conteúdo. Não é que a gente não sabe ensinar. Não é que a gente não tenha gestão de sala de aula. O fato é, as coisas que acontecem na sala de aula
nos causam muita tensão e a gente precisa ter ali. Por que o meu aluno corta a camiseta do outro? Porque a atividade que eu estou dando para ele não atingiu o objetivo, ele está com tempo ocioso, ele arranja o que fazer. Por que o meu aluno corta a cabeça o cabelo do outro? Porque ele usou aquela tesoura num momento determinado e ele não foi orientado que agora acabou, aquilo precisa ser guardado, ficou na mão dele, ficou ali de fácil acesso e ele cortou o cabelo do outro. Tudo que a gente faz tem que ter uma sequência de orientação. Quanto melhor a gente orienta, mais a gente consegue. Quanto mais clara é a nossa condução, a nossa orientação, mais eles vão fazer. Uma coisa que a gente precisa ter, quando eu brinquei da história do óculos, é a seguinte situação. A gente tem que ter uma fala de autoridade. Não quer dizer autoritária. A gente não pode chegar na sala de aula e falar manso ou com dedos, né? Ah, mas eu tenho que ser grossa? Não, você tem que ter uma fala firme. Simples assim. Mas como que é isso, né? Então vamos lá, uma coisa bem simples mesmo. Vamos pensar numa atividade, uma cruzadinha. Tudo bem? Você deu um texto, trabalhou com eles, agora você tem que pedir para eles fazerem uma cruzadinha. Como que você pediria, Beth, para os seus alunos fazerem a cruzadinha? Você está com a atividade na mão. Vamos supor que isso daqui é uma cruzadinha. O que você ia falar para os seus alunos? Gente, o que vocês vão falar? O microfone está fechado, Beth. Pode liberar o som. Eu acho que eu pediria, vamos fazer essa cruzadinha e iria explicar. Ok. Jéssica, como você pediria? Bom, eu acho que, assim, tudo depende muito da faixa etária, mas com os alunos de hoje, eu iria propor um desafio. Eles amam um desafio. Então, gente, hoje eu trouxe um super desafio para vocês, aí eu explicar que tem que encontrar as palavras, eu iria fazer dessa forma. Ok. Viviane, você está com o microfone aberto? Consegue falar? Se não, não tem problema. Percebam uma situação, tá? Quando a gente fala, a gente não pode se igualar ao nosso aluno. Vamos fazer? Não, quem vai fazer são eles. Ninguém vai fazer comigo. Eu não vou fazer com ninguém. Vocês vão ter que fazer. Quando a gente coloca uma questão, né, desafiadora e tudo mais, a gente tem que ter o devido cuidado para eles não entenderem que é uma brincadeira. É uma atividade. Uma atividade tem uma comanda que precisa ser seguida e eu preciso chegar num resultado positivo. Então, eles precisam levar aquilo que é feito com seriedade. Lógico que as propostas desafiadoras instigam eles, sem dúvida alguma. Instigue muito. O que a gente tem que deixar claro para o nosso aluno? Vou levar lá. Tudo bem, turma? Vamos lá? Agora, vocês vão estar respondendo essa cruzadinha. Essa cruzadinha, ela faz referência ao quê? Lembra o texto que a gente estudou? Sim. Sobre o que ele falava? Isso, aquilo outro. Ótimo. Vocês lembram que a partir do texto nós fizemos isso, isso, isso e isso? Sim. Muito bem. Agora chegou a hora de nós completarmos essa cruzadinha com as palavras que já trabalhamos no texto. Vocês vão ter 10 minutos para responder isso. Vamos olhar no relógio comigo? Agora são 7h10, vocês têm até 7h20. Podem começar. Não sou eu quem vou fazer, não sou eu quem tenho que estar atrás. A comanda é clara, é objetiva. Alguém não entendeu? Se alguém falar o que você não entendeu, eu não sei o que é para fazer. Presta atenção no que eu falei. Você vai fazer uma cruzadinha, certo? Você entendeu isso? Sim. Ok? O que eu expliquei antes? Então você não prestou atenção na minha explicação.
Quando eu estou falando, você precisa ouvir o que eu estou falando, porque isso é importante, porque olha só, já está todo mundo fazendo, menos você. O erro foi na minha condução ou foi você que não prestou atenção no que eu falei? A responsabilidade é dele, não é minha. Quando a gente entra na sala de aula, a gente dá risada 2 segundos. Oi! Acabou. Mas, nossa, eu tenho que ser séria. Eles não têm ainda maturidade para entender quando eu sou legal, quando eu tô... Se eu fizer uma piada aqui para vocês, vocês riem. A hora que eu volto a falar, vocês já entendem. Vocês têm maturidade. A criança não. Se eu brinco, ele entende o que? Eu posso brincar o tempo todo, porque ela brinca. Se eu levo na brincadeira, eu posso. Por um tempo, um período aí de uns 3, 4 meses, a gente leva assim. Depois a gente não precisa mais. Eles já entenderam. Agora é hora de fazer. Quando ela brinca, ela brinca. Eles levam isso de uma maneira muito natural, mas eles precisam ser ensinados. Condicionados a entenderem que existem momentos e momentos para cada uma das coisas que eles fazem. A regra é clara. Quem faz é você. Eu oriento você para fazer. Entreguei a cruzadinha. Posso sentar e descansar 2 minutinhos, olhar meu celular? Não. Eu ando pela sala o tempo todo. O que você está fazendo aqui? Presta atenção. Você já viu isso daqui? Olha. Automaticamente eles começam a achar. Óbvio que no começo eles vão tendenciar a tentar se esconder assim, né? Para você não ver o que eles estão fazendo. Levanta que eu quero ver. Nada do que a gente promete para o aluno é tipo filho. Eu não tenho, mas né, é tipo filho. Minha mãe falava muito isso, porque minha irmã tem filho, né? E vivia muito na casa da minha mãe. E ela falava assim para minha irmã: não promete aquilo que você não vai cumprir, porque senão você vai criar filho sem vergonha. Coisa do tipo: não mexe aí, senão você vai apanhar. Olha, hein, você vai apanhar. Hein, você vai... Vamos supor, né? É uma coisa muito simples. E fica repetindo, mas não faz a ação. Ele não entende o que é isso, então ele continua fazendo naturalmente. Se eu falar, não faz isso porque você vai, a primeira vez que ele fizer, ele já entendeu que tem uma reação. Logo, ele não faz mais. Aluno é a mesma coisa. Se eu combinei 10 minutos para fazer a cruzadinha, 7h20 a gente vai acabar, 7h20 a gente acaba. O que a gente faz? Isso que eu ia perguntar. Oi? E aí, isso que eu ia te perguntar. Eu dei 10 minutos. É 10 minutos. 10 minutos não terminaram. Eu recolho, então? Vou passar olhando todos os cadernos. Realizou, não realizou, fez, ok, não terminou dentro do tempo previsto. Eles precisam entender. Tinha um prazo. Você não cumpriu. E aí finaliza, então. E aí eu estou verbalizando ali para eles, eu finalizo naquele tempo. Exatamente. Naquele tempo para eles. Exatamente. A gente só não finaliza quando é, vamos supor, 10 minutos. Mais de 80% da sala não terminou. Quem calculou errado o tempo fui eu. Né? Então eu errei. Então eu vou dar mais 5 minutos para vocês. Aí eles, ufa, ai que bom, Pro. Só que eles já começam a verbalizar antes assim: Pro, não vai dar tempo. Pro, eu ainda tô fazendo. Pro, olha, eu não tô conseguindo. Eles já começam a tendenciar, e a gente também, pelo ato de rodar, a gente começa a ver, não dá, 10 minutos é muito pouco. Então eu vou aumentar mais 5, tá? Olha, mais 5 minutos, ou mais 10, né? Depende do que a gente vê como é que tá. Agora, marquei 10 minutos, 80% terminou, deu tempo. Quem não terminou, não terminou por algum motivo. Ele precisa entender que ele não cumpriu com o objetivo. E a gente marca isso para ele. Não terminou, não finalizou, deixou incompleto, não realizou, pois estava conversando. A gente tem que mostrar para ele. Tem um porquê. E quando a gente faz, a gente mostra. Ó, não terminou dentro do prazo previsto. É escrever falando. Ele tem que ver. Ele tem que saber que a atitude dele gerou uma consequência. A próxima coisa que você der, ele vai ser um dos primeiros a acabar e ainda vai te falar: viu, Pro, agora eu consegui. Você viu como você consegue? Aquele dia ou naquela atividade você levou aquilo porque você ficou conversando,
Você estava mexendo nos seus lápis, você estava preocupado com um coleguinha do lado, você estava fazendo outras coisas que não a que você devia. É deixar claro para ele. A gente tem que sempre mostrar para eles que vai acontecer algo. Nunca depois que aconteceu, não, é na hora, né? A nossa interação com todos eles tem que ter essa capacidade da gente fazer o quê? Antecipar e nos prepararmos para os imprevistos, coisas desse tipo. Putz, 10 minutos não deu, preciso dar mais 5. A gente tem que estar muito atento, a gente não consegue, enquanto eles estão fazendo ali, ficar parado. Isso é uma coisa que eu sempre falava assim, eu brincava bastante, né? Nossa, meu sonho era dar aula sentado. Que sonho seria? Eu fui ver isso, por que eu comecei a falar isso? Quando eu fui fazer mestrado, que lá os professores davam aula sentados, bem plenos e ganhavam muito bem. Eu falei, gente, esse é meu sonho de consumo, ficar sentada, bem rica, plena, com salto 15 e ainda ganhar bem dando aula assim no finesse, né? Isso é possível? Dentro de uma sala de aula real? Quase impossível, quase impossível. Não dá tempo. A gente tem que estar o tempo todo. E um professor alfabetizador, aí quem não senta mesmo. Porque a gente tem que rodar o tempo inteiro. Um professor de construção de conhecimento, ensinar um texto, não vai sentar, não dá. Porque você tem que estar de olho em tudo e todos, né? Ali o que está acontecendo. Porque às vezes é uma pista simples que você dá, você desvela todo um problema. E você não precisa ficar mais se desgastando com aquilo. Você reparou quantos aí você colocou no seu texto? Ah, é? Certamente é porque está faltando uma pontuação. Certamente é porque você está emendando um assunto no outro. Você já mudou de assunto? Precisa parar, começar um novo assunto. Ah, é isso? Ele vai pensar 2 vezes. Quando for aí, peraí, eu estou mudando de assunto ou eu ainda estou continuando aquilo que eu estou falando? Se eu estou continuando, uma pontuação me ajuda. Se eu mudei de assunto, eu paro tudo, começo outro parágrafo. Olha que simples. E a gente pega porque está passando ali. É muito simples. Então a gente tem que estar muito atento, né, nesse sucesso, em todos esses fatores que vão acontecendo, porque a interação com a nossa criança, né, com o nosso aluno, e a relação deles com a gente é que vão fazendo esse objeto de conhecimento. E quando a gente começa a planejar levando em conta todas essas personalidades, os níveis de aprendizado, né, como é que eles estão, o que eu tenho que observar em cada um, quais são as ações que eu tenho que ter com cada um, com que frequência eu tenho que estar olhando cada um, porque alguns eu tenho que ter maior frequência, do tipo, eu dou uma volta e já volto nele, eu dou uma volta e estou de olho nele de novo, alguns eu não preciso. Quem são os bonitos que tem que estar perto de mim? Porque tem os bonitos que não pode parar de sentir o nosso cheiro, não. Se ele parar de sentir o nosso cheiro, ele se transforma no Hulk. É como se a gente fosse uma droga necessária para eles sentirem o cheiro. Tem que estar pertinho da gente o tempo todo, não pode ficar longe. A gente tem que ter isso, né? Ele vai estar longe numa atividade ou outra que ele esteja em grupo, mas a maior parte das vezes ele tem que estar ali coladinho, né? Eu cansei por anos de dar aula e ter específicos, um desse lado na mesa, 2 aqui na frente e um aqui do lado. Cansei de dar aula com gente sem volta, nem saber o que é privacidade. Até eu contava isso esses dias, que uma época que eu dei, eu tinha 5 em volta, assim, e tinham que ficar ali na minha mão quase, né? Saiu, eu pegava. E uma vez eu torci o pé e era muito próximo do meu casamento. E eu trabalhava numa escola que ela tinha 4 andares de escada. E para ir para o recreio, para ali, né? Tinha que descer e subir a escada. O que aconteceu? E eu não queria tirar licença, porque, né? Enfim. Beleza. Ia com o pé daquele jeito, subia a escada uma vez e ficava lá e só descia na hora de ir embora.
E os alunos ficavam ali muito próximos. E na hora do recreio, o inspetor me ajudava. Batia o sinal, eu pedia para eles descer, ele ficava olhando na escada para eles saírem e eu não ia. E tinha vindo um aluno do sul. E ele ficava olhando. E minha mãe tinha mania, eu era solteira ainda, né? Minha mãe tinha mania de tudo que ela mandava era em potinho de alguma coisa. Então, potinho de margarina, potinho de nananã, enfim. E o menino de olho, porque todos os dias eu pegava, quando eu falava para eles irem, eu pegava o potinho, colocava na mesa, esperava todo mundo sair para começar a comer. E ele só via aquilo, o potinho de manteiga, né? O de margarina, ele via aquilo e ok. E um dia ele enrolou, eu falei, eu vou ter que comer porque ele não tá indo e o tempo vai acabar, 15 minutos voa, né? Aí eu peguei e abri o potinho e falei, você quer? Já que ele tava ali, ele olhou assim, ele foi ver no potinho, ele era gaúcho, tinha vindo assim, ele pegou e falou assim, bah, professora, quase que me mata do coração, achei que todos os dias tu comestes um pó de manteiga, porque ele via, e eu acho que ele entendia, né, quando a mulher come manteiga todo dia. E eu comecei a rir, eu falei, que manteiga, menino? Ele, nossa, o coração até acelerou agora, ufa, achei que comestes todos os dias, vias todos os dias a senhora pegando pó de manteiga, achei que comias manteiga. Eu comecei a rir, eu não, é fruta, minha mãe que guarda. Ah, tudo bem. Vocês estão entendendo o que é essa relação próxima? Você não tem nem esse tipo de privacidade. Porque eles olham e eles separam em tudo. Tudo. O que você tem no estojo? Ainda mais a gente PEB1, né? Que meus estojos sempre são aqueles assim. O que você tem no estojo? O que você não tem? O que você comprou novo? Aí começa, me empresta um lápis? Pronto, você pode, porque eles querem os bonitos, né? E até essa relação a gente ensinar para eles, não é porque você tá aqui que você tem liberdade de mexer nas minhas coisas. Aqui é a minha mesa e a sua. Nós estamos numa relação de proximidade, mas não de invasão de tudo isso, né? Então, essa observação com frequência, ela vai nos dando muita vantagem. Vantagem do quê? Conhecendo bem a turma, eu consigo o quê? Antecipar as situações que possam surgir durante a aula. A gente sabe quem vai perguntar. A gente já sabe. A gente sabe quem vai ter dificuldade. A gente sabe quem vai querer fazer gracinha. A gente sabe quem vai terminar primeiro. Isso a gente sabe, gente, em coisa boba. Um jogo. A gente sabe quem é que vai descobrir rapidamente. E a gente já sabe que ele vai dar trabalho porque ele vai descobrir uma vez, vai descobrir a segunda. Então a gente vai ter que sempre estar muito atento porque a gente já começa a se organizar. Então a gente já sabe as alternativas, a gente já tem tudo na manga. Aconteceu alguma coisa, a gente sabe o que fazer. E além de escolher muito bem ali, o que eu vou usar de recurso necessário para calcular o meu tempo de maneira bem organizada dentro da sala de aula. Para quê? Para que a gente saiba ali como que a gente vai apresentar cada coisa. A gente vai ter ali, pelo menos, gente, um preparo mínimo para resolver qualquer problema que possa aparecer. Tem coisas que vão acontecer em todas as salas. Um aluno que sabe muito e vai fazer mais rápido do que os colegas. Isso daqui não importa o ano, vai acontecer. Isso tem até na faculdade. Outros vão depender ali que você fica fazendo intervenções pontuais o tempo todo. E aí a gente precisa ter ali situações, né, para responder cada um. A gente precisa ter isso muito claro. Porém, às vezes, né, não vai ter jeito. Mesmo quando a gente faz um planejamento ali cuidadoso, tal, para não ser pego de surpresa, pode ser que alguma coisa aconteça, né? E a nossa experiência vai contar muito. Quem vai nos ajudar? Lembra lá no começo que eu falei a importância do registro? A gente ter tudo anotado, o que a gente fez, são eles quem vão nos ajudar. Porque a gente vai saber o que deu certo, o que não deu certo, o que foi bom, o que não foi bom, o que eu preciso repensar, o que eu preciso rever. Quem ajuda muito isso também é a nossa rotina semanal. Os nossos livros, os manuais do professor. Porque lá a gente pode anotar. Tipo assim,
Só esse daqui não deu conta. Trouxe extra isso, isso e isso. Este conteúdo está incompleto. Preciso complementar com tal, tal, tal. Ali você vai ter um registro muito forte do que você foi fazendo e foi dando resultado que vai te ajudando. As nossas observações de aula, para a gente fazer esses relatórios semanais e tudo mais, é muito importante, principalmente se a gente tiver alguém para conversar e refletir sobre a nossa prática. Teve uma época, uma vez meu marido perguntou assim para mim, tá, por que você conseguiu isso com muita facilidade, né? Ele fica curioso. Falei, não foi tão fácil quanto as pessoas pensam. Porque teve um período, a Beth vai lembrar disso, a Viviane, eu não sei se ela já era do estado, mas a Beth vai lembrar dessa época, porque você estava na DE. Quando implementou o ler e escrever, o estado quis formar assim em excelência. O que ele fez? Ele bloqueou modo de dizer, né? A gente ficou preso no mesmo ano por um período de 5 anos. Então, no ano que entrou, se eu peguei o terceiro ano, eu sabia que nos próximos 5 anos eu ia ficar com o terceiro. A não ser que eu mudasse de escola, de cidade, que daí quebrava o ciclo. Mas se eu fosse ficar, como é PEB 1, né, professor de Educação Básica 1, a gente acaba ficando. E eles começaram a formar ali, a doutrinar a gente, né? Então tinha um período, uma sequência, a gente ia, estudava na formação e tinha que aplicar. Só que essa aplicação tinha uma parte difícil. A gente tinha que ser filmado. E depois de filmado, a gente tinha que se assistir com o coordenador e anotar o que deu certo e o que não deu certo. Então imaginem a gente se assistir e falar, eu não acredito que eu falei isso. Não, eu não estava fazendo isso. Meu Deus! Sabe assim, ficar nítido, escancarado pra gente? O passo a passo era, fale boa tarde, dê a comanda é X, entregue as folhas, peça isso. Pulou um. Era nítido a fala distorcida, o negócio descambava, a atividade não dava certo, nada funcionava e o que a gente falava? Lógico, esse material não presta. O material não prestava ou quem estava seguindo o material que não estava nem prestando para seguir o que o negócio mandava? Ele é totalmente mandável, né, o material. Então, ele mandava. Se a gente não fizesse, não dava certo, só que a gente se assistia. E isso é um banho de realidade que a gente descobre, assim, quanta loucura a gente faz. Quanta loucura a gente faz e acha que está acertando. E aí, quando você começa a ter essa prática, você já começa a pensar nas suas ações e conduções. Lógico, eu fiquei dentro desse processo 5 anos, é muito tempo. E com a mesma turma, fazendo a mesma coisa, né? Então, esse ano, dava errado, o primeiro ano deu errado até aqui. No ano seguinte, ali eu já não errei mais, eu já fui mais para frente. No outro ano, eu já avancei muito mais. No outro, já não teve erro. No último, eu já estava perfeita, executando aquilo com maestria, sem nem precisar ficar voltando para o material. Mas o que foi isso? Eu me planejei, eu me vi, eu me relutei em aceitar muitas vezes, culpava as coisas, principalmente o material, que o material não prestava. Não era eu que estava errando, é o material que não prestava. A gente é ser humano, eu buscava alguma alternativa para solucionar aquilo. E quando para e começa a assumir que o problema sou eu que não estou seguindo aquilo que está planejado, segue para você ver. Funciona. Pô, funcionou. E o nosso material era inteirinho rabiscado. Inteirinho. Por quê? Porque a gente tinha formação, execução da ação, reflexão em cima daquilo que a gente viu, e então era todo rabiscado do tipo, realmente, lá eles falaram que tinha que ter isso, isso e isso. E eu teimei e falei, não, agora não é hora. Não é hora? Não deu resultado. E aí era a hora que você começava a entender assim, a importância de encaixar as coisas, a importância de uma coisa estar relacionada com a outra, a importância de uma sequência didática seguir um passo a passo, porque senão vai faltar alguma coisa e o negócio não vai funcionar lá na frente. Às vezes era uma coisa muito simples. Tinha uma atividade que eu odiava, porque para mim aquilo era ridículo. Ridículo. Eu falava, gente, isso não tem cabimento.
ele mandava abrir o livro e 50 minutos pedir para as crianças lerem um texto. Ele tinha 4 linhas. 50 minutos? Para que ficar gastando 50 minutos com 4 linhas? Eu ficava revoltadíssima. Não precisa. Uma vez só basta, tá ótimo. A comanda era: peça para os alunos lerem diversas vezes até nananana. Que bobagem. Eu mesmo lia uma vez só e tarará. Isso era tipo a etapa 7. Quando chegava lá na etapa 14, quem disse que os abençoados conseguiam fazer? Porque era recitar o negócio. Fazia falta. E eu falava: o quê? Tá vendo? Esse negócio nem funciona. Eu já tô aqui no 15, falta 3 para mim fechar o projeto e o negócio não funcionou. E depois ele colocava lá nos comentários a importância da atividade 7, nananã, como ela contribuiu. Ele já mostrava, já existia um porquê. Porque eles fazendo de memória, tendo toda aquela entonação, quando chegasse a hora da apresentação, eles estavam seguros. Porque aquilo já estava entranhado na cabeça deles, porque eles já tinham feito de diversas maneiras. O ano que eu fiz, que eu mandava menino ler, menina ler, agora menino uma linha, menino outra linha, agora pro ler um tanto, vocês leem um tanto. Quando eles leram lindamente, eu falei: cara, que lindo! Como funciona? É a gente tentar encurtar o caminho para solucionar o problema. Não vai. A gente não encurta caminho, tá? Os caminhos precisam ser seguidos na sua totalidade. E a nossa boa gestão, ela vai se dando pela atenção de pelo menos 3 importantes aspectos. Qualificação. Todos nós aqui somos qualificados.